Oi, gente. Vamos direto ao ponto. Por que veganos não comem mel? Ó, aqui eu coloquei até uma blusa que lembra aqui as listas das abelhas para a gente falar a respeito desse assunto, porque foi um pedido. Na verdade, quando se acumulam alguns pedidos, aí eu gosto de trazer a conversa, porque aí eu sei que vai atender a mais pessoas. Então eu queria dizer para vocês que é o seguinte: vamos tentar falar nesse vídeo para as pessoas que não sabem, tá? Porque nós veganos, às vezes temos uma dúvida ou outra, né? Mas a gente já sabe do que se trata. Então eu vou falar algumas coisas que parecem um pouco óbvias, um pouco clichê, mas na verdade vamos levar em consideração que essa mensagem que nós estamos transmitindo é para as pessoas que não sabem nada. São pessoas que ouviram falar agora que existe um grupo de pessoas que são intituladas veganas e que elas não consomem mel, e eles têm curiosidade de entender por quê. Já que em primeira instância as pessoas conseguem compreender rapidamente que o consumo de carne implica na matança de um animal, né? A gente não come os bichos vivos, então as pessoas conseguem compreender isso um pouco mais claramente. Mesmo que elas tenham lá aquelas desculpas, né, que todas venham questionar, dizer que a gente precisa, porque senão a gente morre, porque a gente fica mole, que o osso entorta, que o olho cai, que a bunda cai, que nem eu sempre digo, mas elas conseguem entender que comer carne implica na matança de animais e que os vegetarianos, veganos, né, eles normalmente defendem o direito dos animais à vida, liberdade, integridade e tal, e que, portanto, não faz sentido comer o corpo deles. Ótimo. Mas aí, essas pessoas que não estão habituadas a procurar mais informações a respeito desse assunto, elas questionam, mas qual é a razão de você não consumir ovo, leite e mel, por exemplo, já que o mel e o ovo e o leite não precisa matar o animal para comer? Então a gente precisa ter um pouco de diligência, eloquência, educação, gentileza para transmitir essas informações para as pessoas sem ferir minimamente a nossa conexão, né? A nossa condição de nos comunicar de forma pacífica. Então vamos lá. Para todas as pessoas que perguntam por que veganos não comem mel. Então, o que a gente quer deixar claro é que assim, a dieta que as pessoas entendem como vegana ou vegetariana, no caso do veganismo em si, ela não se restringe a uma alimentação livre de insumos animais. Na verdade, a dieta, né, o cardápio, o menu, é só uma parte de quem é vegano. Por quê? Porque os veganos se preocupam com o todo. Nós buscamos coerência o tempo todo. Nós entendemos que se o animal tem direito à vida, liberdade, integridade e dignidade, nós não vamos apenas deixar de matá-los de uma forma violenta e vamos aceitar matar com música clássica, pegando no colo e dando beijinho. A gente também não vai aceitar explorar os animais. Por quê? Quando a gente quer dizer que os animais têm todos os direitos essenciais, né? O de viver e preservar a sua vida, a sua liberdade, a gente não pode dizer que o elefante pode, mas a formiga tanto faz. A gente não pode dizer que o cachorro e o gato têm direitos, mas o boi, o porco, o peixe, o frango não tem. A gente precisa manter uma coerência. E essa coerência, ela está estruturada e pautada em muitos textos, em muitos estudos e posicionamentos que não vêm só da nossa romântica empatia com os animais, da nossa simpatia por entender que os animais são fofinhos, são bonzinhos, são legais. Elas estão pautadas em estudos científicos, em estudos filosóficos, embasamentos muito estruturados por estudiosos, por pessoas que conseguiram compilar uma série de informações para nos respaldar nessa luta que pretende o abolicionismo. Então,
Para dizer para essas pessoas que não conhecem, falar um pouco a respeito dessa causa, nós precisamos entrar num meandro que é o seguinte: nós defendemos que nós temos perfeitas condições de viver sem explorar nenhum animal. E não tem animal melhor ou animal pior. Não tem animal mais frágil, mais fofo, mais bonzinho, mais legal. Não tem. São todos. Então a gente cria uma ruptura com um padrão mental de exploração que a gente entende, que compreende vários setores da nossa vida, não só a nossa alimentação. Nós também não usamos couro, pele de animais, né, Zezé? Só um instantinho. Esse aqui, ó, é um resgatadinho muito sapeca, né? Que foi tirado da natureza por crianças que estouraram o ninho e ele foi abandonado pela mãezinha dele. E aí ele ia morrer, aí ele foi resgatado e ele não quer voltar para a natureza. Ele já foi solto, mas ele não quer voltar para a natureza. Porque é isso que o homem tem feito com as intervenções que faz o tempo todo na natureza, derrubando as árvores, derrubando os lugares onde eles podem extrair comida, onde eles podem ter abrigo. E é assim que o ser humano tem feito durante séculos e séculos e séculos. Então, quem vai lutar por uma revolução nesse tipo de comportamento precisa ser coerente, precisa ter respaldo científico, filosófico, sociológico, porque senão a gente não vai conseguir fazer um trabalho coerente e bem feito. Animais silvestres não devem estar dentro de casa. Eles não deveriam estar dentro de casa. Esse que foi resgatado de uma situação de maus tratos, o ninho onde ele vivia foi invadido por crianças que estouraram o ninho todo e os pais abandonaram ele bebê, sem condição de comer. Ele foi resgatado por uma parceira, alimentado e cuidado, e ele não reúne condições para voltar sozinho para a natureza, porque pássaros e animais em geral que são silvestres, eles precisam ter duas questões. Eles precisam ter condição de se defender, de se abrigar, tanto de predadores quanto de condições climáticas, e ele precisa ter condições de buscar o próprio alimento. E isso inclui ter alimento disponível para eles comerem. E a natureza está sendo devastada para construir condomínios, para construir fábricas, para fazer rua, estrada, e aí esses animais, eles não têm mais condições de ser reintegrados. O que nos resta é cuidar deles com o maior respeito possível e usar como símbolo de uma luta para libertarmos todos os outros que ainda têm alguma condição de sobreviver. Então isso eu gostaria de deixar claro antes de falar mais um pouco a respeito da questão do uso do mel, por exemplo. Então aí, vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar a esse respeito. Nós não vamos esgotar esse assunto agora. Por quê? Porque tem muita coisa para se falar. Como nós estamos falando para quem não conhece nada sobre o movimento, eu não posso jogar meia dúzia de informações no ar, deixar a pessoa com a cabeça rodando, né, e não esclarecer essas questões. Então, em primeiro lugar, o ovo, o leite e o mel promovem uma devastação, promovem sofrimento aos montes, sim, e matança, sim. Porque tem a matança direta que se faz quando se consome a carne. Quando se consome o ovo, se promove um sofrimento em massa. Porque primeiro que essa produção e essa mente de consumir nunca consegue consumir o que cai da natureza. Nunca consegue consumir o que transborda. É sempre produzindo em larga escala, porque se tem ovo em tudo, se é queijo em tudo, é o sanduíche com uma pilha, uma montanha de queijo, é uma pizza derramando queijo, é queijo em tudo, é iogurte em tudo, é banho de leite, é leite no shampoo, é ovo na máscara facial, é produção em massa. Com isso, já se impossibilita a sustentabilidade na produção de galinhas, ovos de galinhas felizes, leite de vaquinha feliz e mel de abelhinha tranquila. É impossível, porque você não consegue extrair essa quantidade de insumos dos animais em liberdade.
Isso poderia acontecer lá na época quase das cavernas, quando as pessoas não tinham, elas viam assim, tá vazando, eu vou pegar um pouquinho para tomar agora e acabou. Não, você não vai conseguir extrair mel das abelhas num processo para abastecer de mel a indústria cosmética, a indústria, como se diz, dos remédios, enfim, remédios, cosméticos, e alimentício sem fazer um estrago na vida desses seres. Não é possível. Se as abelhas entrarem em extinção, isso já diziam os sábios do passado, a humanidade tem 4 anos de vida, porque elas são responsáveis por 60% da polinização de tudo que a gente come. Já começa daí. Isso se a gente pensar só no próprio umbigo humano. E se a gente pensar que a extração desse mel não é feita de forma, tipo, abelhinha, traga um pouquinho de mel para mim, põe aqui na minha mãozinha, meu amor, porque eu serei muito feliz, eu farei uma máscara capilar, uma máscara, dizem que mel é ótimo para pele, mel também é bom para o sistema imunológico, e ele é muito bom para o sistema digestivo, digestório, ele também faz um bem enorme quando você está com dor de garganta, ele também é excelente para a vista, mel é bom para tudo, gente, menos para a abelha. Menos a extração do mel, o consumo de mel por humanos é bom para tudo, menos para a abelha. Ela é morta sim. Esse papo de as abelhas ficam felizes nas árvores e depois eu vou lá e colho um favinho que nem o urso do desenho é mentira. É mentira do mercado. Claro, os seres humanos não querem abrir mão desse conforto, desse prazer. E por conta disso, então, eles vão tentar arrumar 1000 justificativas, vão tentar dizer que eles precisam, que eles gostam, que é legal, que não é bem assim, que as abelhinhas cujo mel é fornecido para ele, ela faz isso de uma forma muito mais pacífica. Na fazenda do tio dele, é a mesma fazenda onde tem uma vaquinha feliz da cara, dando leite para todo mundo. O que ninguém lembra é que para vaquinha só dá leite para o bezerro dela. Todo o resto é roubado, certo? Porque ela produz leite para alimentar a prole, o filho. Assim como as mulheres, nenhuma vaca produz leite sem ter ficado prenhe, sem ter ficado grávida, sem ter parido um filho. Então ela precisa ter ficado grávida. Acompanhem comigo. Uma vaca para dar leite feliz, ela precisa ter ficado grávida. Aí ela teve 9 meses de gestação. Durante a gestação ninguém produz leite, tá? Aí as pessoas estão cuidando dela, cuidando dessa vaca. Ai que linda, ela tá muito feliz, pastando no quintal. Uma vaca come bastante, ocupa um certo espaço. E aí, quando ela pare o filho dela, parto sempre normal, né? Não tem cesariana para vaca, não tem peridural, anestesia, nada. É parto mesmo, com dor e tudo. Aí vai lá, o bebê dela faz o quê? Nasceu fêmea, oba, outra vaca para fazer leite, que vai passar pelo mesmo processo. Ah, não, nasceu macho, o que faz? Vai criar boi para quê? Ah, não, mas a vaca só é feliz se ela tem o filho dela, né? Se ela pare o filho e o filho dela é arrancado, ela já não é feliz. Então, que vaca é essa feliz que as pessoas falam? Aí, arrancam o filho dela. E fazem o que com um boizinho, um terneiro? Ele pode virar vitela e ele pode também ser criado para abate posterior. O que não acontece? Ele não fica do lado da mãezinha dele sendo feliz. Então, essa vaca feliz já não é feliz. Aí ela vai produzir leite, porque ela vai ficar solta, ela não vai ser ordenhada daquela maneira mecânica que sai até sangue do Uber e da vaca, não. Ela é feliz porque ela vive tranquila, solta, pastando o matinho. Agora eu quero ver que tipo de felicidade ela vai viver quando ela vê o filho dela sendo roubado para virar carne, né, para ser morto. Elas choram sim, não venham me dizer que elas não choram, porque elas choram, queridos. Eu tenho muitas provas para mostrar, a gente tem muitos vídeos que só a gente consegue ver. Aí a gente fica furioso e as pessoas dizem que a gente fica furioso de graça, porque eles não sentem fúria. Claro que não, eles não veem o que a gente vê. Se a gente pede para eles verem, eles falam que não querem ver. Aí tá bom, arrancou o filho, já passou o trauma, coitadinha, pariu, tal, ela tá lá. E vão lá arrancar o leitinho dela para ela
para não ser o processo mecânico, ela continua feliz no pasto. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem várias mugindo a noite inteira depois que pare e tem o filho roubado e ficam no frio com o chifre amarrado com uma corrente, porque o pessoal quer tirar o leite dela. Agora, as pessoas querem leite para fazer queijo, arroz doce, iogurte, coalhada, pôr no bolo, pôr em tudo quanto é lugar, tomar um banho, passar no cabelo, vender para não sei quem, mas não é só ele que quer, né? O vizinho também quer, só que o vizinho não tem um quintal que caiba uma vaca feliz pastando. Então aí a pessoa fala assim, ó, vende para mim esse leite aí, porque eu não tenho como criar uma vaca e eu só quero tomar leite de vaca feliz. Aí a pessoa fala que a vaca dela tá feliz e vende o leite pro vizinho. Aí o vizinho do lado fala que também quer. Aí a padaria da esquina fala, olha, pensando bem, eu também só quero leite de vaca feliz, agora vende pra mim. E aí, quantos litros essa vaca feliz tem que verter para virar manteiga? Quantos litros de leite vai para fazer manteiga? Eu não estou com esses dados aqui à minha disposição agora, mas os parceiros que quiserem incluir nos comentários, fiquem à vontade, por favor, porque assim as pessoas têm acesso a essa informação. Bom, e aí tem também o pessoal lá da cidade, que eles também só querem leite de vaquinha feliz, eles não querem leite de vaca triste, de vaca que fica com aqueles tubos arrancando o leite delas até sair sangue, pus, e aí eles têm que dar hormônio, aí tem que dar antibiótico, aí eles não querem, porque também não faz bem para a saúde, eles querem da vaca feliz porque faz bem para a saúde deles. Eu quero saber quantos litros de leite uma vaca feliz tem que verter para abastecer prédios e prédios e prédios lá de São Paulo, por exemplo, e de todas as outras metrópoles onde não cabe uma vaquinha feliz pastando no condomínio. Que felicidade é essa que essa vaca tem? Isso eu estou falando do leite, porque é mais fácil as pessoas compreenderem quando a gente fala de bichos visíveis, quando a gente fala de coisas visíveis. Mas a nossa pauta aqui é o mel das abelhas. Ah, Nana, mas você tá falando tudo isso aí da vaca, eu tô entendendo que não é sustentável mesmo, vão acabar tendo que criar um monte de vaca, feliz nada feliz nesse processo, que vai verter um terneiro por gestação e que vai pro abate. Assim como a galinha, que vai passar por todo esse processo que a gente também pode falar mais, que vai ter os seus pintinhos machos triturados, vivos, porque pintinho macho de granja de galinha poedeira também não tem serventia. E aí as galinhas poedeiras que são criadas em gaiolas se bicando inteiro, que tem o bico decepado para fazer debicagem para elas não se bicarem, elas passam por todo esse sofrimento para que você pegue o ovo dela, que quando não encalacra dentro dela, não estoura dentro dela, ele vire uma omelete no seu prato. Ah, mas tem a galinha feliz também, que é a mesma coisa da vaca feliz, porque ela tem os ovos dela todos roubados e aí ela no final das contas vai virar canja para alguém que tava lá com uma gripezinha, em vez de tomar uma porcaria de um paracetamol, foi tomar a canja do corpo dela. Enfim, e acabou. E para abastecer essa quantidade de gente que não pode ter uma galinha feliz no quintal, uma vaca feliz no quintal, quantos bichos desse vão? Ok. E aí o mel, Nana, mas o mel não tem nada a ver. A abelha é pequenininha, ela voa e ela deixa o mel lá todo lá. O mel é produzido para as abelhas. É o alimento delas. Elas precisam dele. Ah, não, mas só pega o sobressalente. É o sobressalente que se pega para quê? Para fazer máscara de cabelo, máscara facial, tomar no remédio, para colocar no xarope, para colocar na panqueca, para enfiar no bolo, para fazer pão de mel. E dá mesmo para fazer isso? As abelhas tão pequenininhas, elas conseguem mesmo fazer essa quantidade de mel e só dá o sobressalente? Então eu agradeceria se algum dos parceiros pudessem colar aqui nos comentários, porque eu vou colocar isso no vídeo que vai pro canal Comandante Pesquisa e que depois eu subo pro meu canal Vegana é a Mãe também, no YouTube. Eu vou deixar esse documentário para as pessoas saberem a respeito da extração do leite, do mel, não apenas pela minha voz, mas pela voz de cientistas, de pessoas capacitadas, autorizadas, habilitadas a falar sobre esse assunto, sem equívocos e sem a emoção que uma artista talvez imprima em excesso e que, portanto, não ganha a credibilidade devida. Nós, veganos, abolicionistas, nós não somos uns apaixonadinhos por animaizinhos. A gente não quer fazer coleção de barata e a gente não tem a menor intenção de fazer coleção nem de gato, de cachorro, nem de vaca, nem elefante, camelo e demais animais.
Nós apenas respeitamos o direito que eles têm de viver e de usar aquilo que eles produzem para a própria vida, porque a gente não tem que trabalhar para dar comida para eles. A gente não fica trabalhando para provê-los, eles produzem o próprio alimento. O problema é que a gente vai lá e faz uma intervenção super cruel na vida deles, muda tudo, altera os biomas, devasta todas as condições deles e quer criá-los encarcerados para que eles produzam insumos para a gente sobreviver. Nós e essa nossa obsessão antropocêntrica em achar que nós somos os filhinhos privilegiados do Senhor, né, Deus. Que algum Deus psicopata nos fez acreditar que nós somos os filhinhos privilegiados e que os animais estão aí para trabalhar como escravos desgraçados de um sistema que os tortura até a morte e os explora para que os seres humanos saiam por aí pulando e devastando a natureza. Então, repito, não há processo de extração em massa de nenhum insumo vindo dos animais que não implique em exploração, tortura e morte. Não há. É que a indústria não vai mandar para você, assim como a indústria do cigarro também não mandou por conta própria aqueles avisos de que fumar causa câncer, gangrena e outras mazelas. Ele não falou, eu vou vender cigarro, mas eu vou colocar isso. Ele foi obrigado a avisar. Mas a saúde humana é preservada, a vida humana é respeitada. Então, mesmo a contragosto do viciado, mesmo a contragosto do ganancioso produtor do tabaco, do fumo, do cigarro, mesmo assim, eles tiveram que entender que a vida humana é mais importante. Mas como fazer o mesmo com os animais que humanos exploram? Como enfiar na cabeça dessas pessoas que eles têm obrigação de avisar no rótulo daquele alimento, que ele chama de alimento, daquele cadáver ou daquele fruto de exploração, que aquilo veio da mazela dos animais? Deixa a gente colar no rótulo então, para vocês terem informações, a gente não vai inventar nada. Nós não vamos inventar uma vírgula, a gente promete. Nós, lutadores do abolicionismo animal, nós, veganos, prometemos solenemente que nós não vamos inventar nada. Nós vamos apenas e tão somente transmitir as informações a respeito de toda a exploração que é feita para que você tenha a sua comidinha, aqui os seus 5 minutos de gula saciado. Só isso que nós vamos fazer. Deixa a gente colocar no rótulo do mel como é que o mel é extraído das abelhas e em que situação se encontra a vida das abelhas. Quantas espécies já foram extintas, quantas ainda nos sobraram. Deixa a gente fazer isso. Deixa a gente ir lá no freezer do seu supermercado e falar de onde vem. Deixa a gente colar lá no pedacinho de cadáver que você consome para o seu churrasco e dizer como é que aquilo chega no seu prato. Nós prometemos solenemente aqui, eu prometo solenemente, juro, que não vou inventar nada. Eu só quero que as crianças saibam de onde vem o seu melzinho. Como que vai ser a vida na Terra se as abelhas forem extintas? Aí vem os bem-estaristas. Mas as abelhas não precisam ser extintas. Os cientistas estão criando uma nova raça de abelha que nem quer comer mel, ela só quer fazer para você. Mesmo assim, é justo isso? É correto você ensinar o seu filho a não roubar humanos, não matar humanos, não ferir humanos, e ao mesmo tempo você dizer para ele que ele precisa e ele tem o direito de explorar animais, matar animais e trucidar animais? Seria mesmo correto isso? Este vídeo se destina a pessoas que não sabem por que é que nós veganos não comemos mel. E é por isso que eu tô falando com todo o carinho do mundo. Vocês não têm obrigação de saber. Mas, a partir do momento que sabe, tentem não resistir a essa verdade. Eu não estou aqui inventando nada, eu não sou uma mentirosa, eu não sou uma louca colecionadora de baratas, eu não tenho nenhuma outra razão para dizer essas coisas para vocês que não seja a ética o desejo profundo e a convicção de que os animais têm direito à vida, liberdade, integridade e dignidade. Só um instante que eu vou pegar uma obra aqui que eu e meu marido escrevemos esse livro. Ele se chama Sonhos de Mel,
fala de duas abelhas, num contexto ainda muito sutil. A gente não fala de veganismo nesse livro, a gente só fala da organização que as abelhas têm. É um livro brincadeira, ele mostra a parceria das abelhas, ele tá aqui com as abelhas vestidas de humanos, não tem nada a ver com o veganismo que a gente prega hoje. Na época que nós escrevemos esse livro, nós ganhamos de presente da editora, que não sabia que a gente era vegetariano nem nada. Eles colocaram uma receita de pudim de mel. E enquanto a gente não tiver como fazer a reedição desse livro para transmitir para as pessoas tudo sobre a extração de mel e o dano que se causa à natureza como um todo, e a esses animaizinhos, a esses insetinhos benignos, nós não vamos comercializar esse livro, porque nós entendemos que quando a gente não sabe uma coisa, a gente não sabe, mas quando a gente sabe, a gente tem a obrigação de zelar e de cuidar dela, e não de ficar tentando resistir. Porque se a gente descobrir amanhã que fígado de criança recém-nascida promove longevidade, beleza, cura o câncer, nem por isso a gente vai começar a matar bebê recém-nascido e arrancar o fígado. Pelo menos eu espero que não. Então, enquanto a gente não sabe alguma coisa, a gente pode errar. Mas quando a gente descobre, acabou. Não tem mais que tentar ficar justificando. Não fica justificando pra mim que você precisa porque foi recomendação médica. Não fica tentando dizer pra mim que se você não tomar mel, você vai cair e estribuchar no chão, porque você tem uma fazenda onde lá pinga mel e verte mel. E é lindo porque as abelhas entregam esse mel com toda a beleza do mundo, porque isso é mentira. Isso não é verdade. Elas passam por um processo horrível. As colmeias passam em máquina, assim, ó. São milhões de abelhas que perdem as asas, que morrem, que ficam lá esmagadas no meio do mel. Ah, mas um inseto, o que tem um inseto morrer? Ai, Nana, como vocês são exagerados. Poxa, o mel pode salvar a vida das pessoas. O mel é um alimento tão importante, tão nutritivo, e aí ele não deteriora, e blá blá blá, e você fica aí com papo de ficar porque esmagou uma abelha. Ah, então você não mata a aranha. Não, a gente não mata, porque não tem que matar. Porque a natureza foi feita para ser como é, e a gente só tem que fazer. Eu abro um parêntese para discussões éticas quando se trata de grandes pragas que precisam, inclusive, ser definidas, né? Tipo assim, bactérias, vírus, né? Parasitas, tênia solitária, lombriga, esse tipo de coisa. Eu abro um parêntese para uma discussão de equilíbrio, né? Eu não tô aqui convidando as pessoas a dedetizarem as suas causas. Agora, o que eu digo, se aparece uma aranha aqui na minha casa, eu digo assim: tu pretende exterminar todas as aranhas da face da terra? Ah, não, mas aqui na minha casa eu não quero. E o meu bebê? E a minha pele? E se ela me picar? Bom, aqui onde está a sua casa, era a casa delas antes. E aí tu vieste, destruíste um monte de coisa e construíste a tua casa. E agora ela, por um acaso, entrou aqui, provavelmente enganada, porque ela deve achar esse lugar uma merda. Ela deve achar uma bosta esse piso gelado, sem nada, que não tem abrigo, que não tem nada. Então, o que você faz? Mantém a sua casa limpa, sempre, isso vale para as baratas também. E quando você encontrar uma aranha, você pega e ela coloque num vidro e vá colocar ela em algum matagal e fique quieto. Porque essa é a nossa obrigação. Ai, mas Nana, que exagero, ai, que absurdo, olha o que essa Nana louca tá falando. Gente, como esses veganos são loucos, né? Nossa, que gente delirante, imagina, salvar aranha, só eles mesmos, eu não. Eu mato, dou uma chinelada, estouro, vejo o negócio voando longe assim, eu mato mesmo. Deus me livre, meu filho aranha, eu sou uma mãe maravilhosa, eu salvo meu filho aranha que morra. Bom, isso é uma mente, é um tipo de mente que a gente cultiva e que tá sempre acreditando que o outro tem que morrer. Aí começa a matar aranha, mata barata, mata abelha, mata também mosquito, daí daqui a pouco mata o rato, aí mata o porquinho da Índia, mata o coelho, mata o boi, né, precisa comer, mata também, já mata boi mesmo, mata também a abelha, a ovelha. Ah, já que matou boi, a ovelha e toda essa galera, pode matar também um porco, outro porco, mais outro porco, milhões de porcos e peixes, então nem se fala. Eu não ouço ele gritando, então ele não tá sofrendo. Tudo bem, mata o peixe também, aí mata os peixes, mata o porco, mata o frango. Ah, bom, já matou todo mundo, agora continua matando.
Ah, vamos fazer um casaquinho quentinho, bonito, lindo, macio, né? O que eu faço? Bom, se eu posso matar essa bicharada toda aí, qual o problema? Lá se vem Nota Maria estrelar no vídeo. Qual o problema de matar esse aqui também? Já matou todos? E aí eu pergunto, ai, mas vai fazer um casaco com esse bichinho, arrancar a pele dele vivo, ele agoniza 15 minutos em choque, porque tira a pele dele vivo pro casaco ficar tinindo de bonito, né? Aí a pessoa vai falar assim, ah não, esse não. Aí eu vou falar assim, mas espera aí, você é a favor de matar o animal? Não. Você é a favor de maus tratos? Não, eu até faço uma viagem, uma ecoviagem aí lá pro Mato Grosso, você precisa ver. Eu adoro a natureza, eu compro uma camiseta escrita assim, eu amo a natureza, eu amo os animais. Super legal, eu amo mesmo animais. Eu tenho 3 gatos em casa, resgatei, não comprei, super legal. Mas, você sabe, né, eu preciso comer, né, proteína, meu médico mandou. Aí já que eu como, aí também tem que matar os insetos, aí tem que... Mel eu preciso. Ovo também, super preciso. Leite, então, se eu não comer, eu vou ter osteoporose. Informação mesmo médica ninguém procura, né? Porque eu tenho como prover isso, mas ninguém quer saber. Bom, mas daí depois que matou essa galera toda, qual o problema de matar esse aqui? Por que esse aqui não pode morrer? Pode, né? Tudo bem pra você matar esse bichinho, fazer um... Ah, não, mas aí é crueldade. Aí eu não quero assumir que eu sou um pústula. Eu não quero assumir que eu sou um covarde. E aí eu digo que eu amo a natureza, porque esse aqui, se eu vejo, eu não mato, não. Mas se eu for lá para Buenos Aires, eu for numa loja que tem um gorro bonito, menino, é um gorro lindo, macio, assim, olha, não é que parece com isso aqui? Ah, deve ser desse bichinho, mas eu não mato. Se eu vejo, eu não deixo. Ah, não. Mas agora já tá feito mesmo, já morreu mesmo, né? Vou comprar essa touca. É assim que funciona. E é por isso que a gente combate e fim. Combate e fim. Ah, mas então você não come manteiga? Não, eu como manteiga vegana, feita de ghee, até eu como, vegana, feita de palma. Ah, mas também a palma, você sabia que devasta a floresta? E aí, é verdade. Se você não olhar a procedência, é por isso que tem alguns produtos que não são veganos, que são estritamente vegetarianos e não são veganos. Porque a gente também defende a floresta de orangotangos. Porque pegar orangotango, tirar da mata, depilar, passar batom, algemar numa cama, para ir para um prostíbulo para servir de prostituta para os tailandeses, a gente também não concorda. A gente é louco, né? A gente não concorda com isso. Olha que loucura. É muita loucura mesmo a gente ser vegano. É muito romantismo. É muito romantismo a gente não concordar com a extração de pele desses animaizinhos, das focas, né? Lá do Ártico. A gente também não concorda com extração de couro de bicho nenhum, nem de raposa, cachorro, nem de porco. Pele de porco foi moda aí há um tempo, né? Também a gente não concorda, porque a gente não concorda que mate porco nenhum. E a gente também não concorda que submeta os animais a nenhum tipo de exploração, que carregue charrete, que morra escaldado, carregando gente no lombo. A gente não concorda. Esse é o nosso mal. Nós tentamos ser coerentes o tempo todo. Nota Maria foi salva e ia virar casaco. Acabou de tomar banho de pó de mármore. Tô até tossindo aqui. E aí a Nota Maria não vai passar por essa merda, não, de jeito nenhum. Mas só que para eu poder salvar a Nota Maria, eu preciso estar com a boca limpa. Porque se a minha boca estiver suja de sangue, eu perco a eloquência. Para eu conseguir salvar esse animalzinho aqui, eu tenho que ter coerência. Se eu tiver com a boca suja do sangue do animal, então acabou, né? Como que eu vou lutar por ela? Eu tenho que ter coerência, porque ela e um bezerro não tem diferença nenhuma. Tem diferença só na forma, né? Só na forma. Mas de resto não tem nenhuma diferença. No direito de viver não tem nenhuma diferença. E a gente precisa ter o mínimo de coerência naquilo que a gente fala. Então, veganos não comem mel, porque o processo de produção e extração do mel em larguíssima escala, que é o que o ser humano sempre quer, porque nem todo mundo pode ter uma árvore com uma colmeia de abelhas pingando mel tranquilamente na sala de casa.
Não pode, não tem como, não existe, isso não é sustentável. Assim como não dá para ter uma galinha botando 50 dúzias de ovos para fazer bolo, para fazer máscara capilar, shampoo, remédio e mais uma centena de coisas para você usar à torta e à direita com galinhas que ficam saltitando na sua sala. Não dá. É necessário que o processo seja feito com exploração, com tortura, que implique na morte dos filhotes, que implique numa dessensibilização geral da sociedade. E é por isso que os veganos não comem mel. Vamos falar disso quantas vezes? Todas as que for necessário. Todas. Vou fazer esse vídeo, depois eu faço outro, depois eu faço outro, depois eu faço outro, depois a gente faz um cartaz, depois a gente faz um livro, depois a gente faz uma música. A gente vai falar sobre isso, até que as pessoas entendam que elas não têm direito. Não tem esse papinho de que o mel não mata a abelha. Mata aos montes, mata aos milhares, às centenas de milhares. O mel é feito para elas. O leite é feito para o bezerro. Quer leite? Vai bater arroz no liquidificador depois de pôr de molho. Bate coco lá que sai um leite gostosíssimo. Quem tem um pouquinho mais de grana consegue comprar umas amêndoas. Pode fazer de amêndoa, que é a coisa melhor do mundo. Não é meu caso, mas quando eu consigo comprar umas amêndoas eu faço. Bate com chocolate, fica divino. Então tem aveia, arroz, amêndoa, castanha, coco, que é tudo de bom. Mas esse papo de que eu preciso tomar leite porque eu já acostumei, porque o meu médico mandou, porque senão eu vou ter osteoporose, é papo brabo, é mentira. Todo o processo de consumo de produtos vindos dos animais implica num imenso massacre. Todos, não tem nenhum livre disso. E eu me coloco à disposição para falar com quem quiser. Pode vir veterinários, pode vir cientistas, biólogos, todos que acham que não, eu quero ver, pode vir falar comigo. Pode me mandar, manda para minha página, me marque em comentário, pode pedir para assistir meus vídeos, porque eu não sou uma pessoa que sabe tudo. O que eu sou é uma pessoa sensível ao direito dos animais e eu procuro bastante informação. E quando eu não tenho, eu procuro com gente que tem. Então eu falo com cientistas, eu falo com biólogos, eu falo com médicos, nutrólogos, nutricionistas, eu falo com todos. Tem doutora Carla Daniela, tem doutora Laura Ohana, tem doutora Fernanda de Luca, tem mais um monte que eu nem me lembro o nome agora, tem a bióloga Cacá, a Patrícia Cacá, tem o Matheus Croco, que inclusive tem um canal chamado Pata de Capivara no YouTube, convido vocês a assistir. Então nós temos muita informação científica, filosófica, embasada. Por favor, não tentem pregar selo de idiota na nossa testa, porque a gente não vai deixar colar, tá bom? A gente não tem adesão, não tem aderência a isso. Que todo o processo de exploração, produção e exploração de insumos animais vem o extremo massacre, a extrema tortura e a morte desses animais. Não tem não tem condições de produzir mel nessa escala que todo mundo quer comer, com uma árvore no meio da sala, com uma colmeia linda zumbindo. Até porque essas pessoas veem uma colmeia, a primeira coisa que eles fazem é chamar o bombeiro para botar fogo, sabe? Porque o ser humano tem merda na cabeça. Então, é isso aí que eu tinha para falar sobre o consumo do mel. Vamos colocar nos comentários, vamos postar nos comentários já de saída, sim, a informação sobre a extração do mel, para que as pessoas tenham acesso a essas informações e que, se elas quiserem continuar explorando e matando as abelhas e comendo as suas comidas, o seu mel, ou no caso do leite, a vaca, o bezerro, elas têm que assumir, eu como mesmo, eu gosto mesmo, porque eu não tô nem aí para a morte dos animais. Eu sei que eles são massacrados, explorados, presos, destruídos, que eles passam por um holocausto, mas o que me interessa sou eu e meu filho, meu estômago, minha barriga cheia. Eu quero comer mel mesmo, eu quero comer leite mesmo, porque eu não quero ter trabalho, porque eu não quero ter problemas. Assuma isso, daí a gente para de conversar e eu vou seguir o meu trabalho e você vai seguir o seu. Mas não tentem nos convencer de que vocês estão certos, de que isso é bom e que na verdade os animais não sentem nada, que um Deus qualquer psicopata fez os animais para você fazer isso e que existe galinha feliz e que existe vaquinha feliz. Não existe. Se você quiser fazer um paralelo para entender,
Tente se colocar no lugar, imagine se é possível explorar uma criança e aí depois, por fim, abusar dela, usá-la sexualmente ou para trabalho. E aí você trata ela, dá uma roupinha para ela, um prato de comida e diz que ela é muito bem tratada, né? Como já aconteceu muito no mundo. E aí você diga isso para mim, que eu quero ver, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. Quer continuar usando? Eu não vou invadir a sua casa, nem eu, nem nenhum outro vegano. Vamos invadir a sua casa e tirar a sua comida, mas assuma isso. Assuma que você não tá nem aí para os animais, que você não está nem aí para a morte e exploração deles. Não tentem colar selo de idiota na nossa testa, porque não gruda, tá bom? Mel é morte. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo.